Agora na Rota do Sol, Conexão Entrevista, um papo alegre e descontraído, com Rogério Carvalho. Conexão Entrevista hoje recebendo aqui no estúdio da Rota do Sol FM o Thiago Svoboda, acertei o nome dele, é difícil, e o João Pedro. Eles participaram no último fim de semana do Campeonato Brasileiro de Natação em Brasília e tiveram um grande destaque. Então a gente está recebendo os dois hoje aqui para bater aquele papo sobre a competição e também sobre o trabalho que é feito lá no Campestre com os atletas, né, com os meninos que participam da natação. Thiago Svoboda, seu nome é difícil, mas eu treinei em casa, viu, para poder falar. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Rogério, tudo bem? Preciso só que você chegue um pouquinho mais próximo. Isso. Ok. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. É um grande prazer estar aqui nessa entrevista com vocês. Tá? Show de bola. E aí, João Pedro? E aí, tá? Você chegou mal vestido, né, meu amigo? Chegou com a camisa do Flamengo, tô brincando, gente. Chegou com a camisa do Flamengo. Vamos falar um pouquinho sobre a competição, como é que foi a experiência de vocês nesse fim de semana? Vamos lá. Contigo. Então, o Campeonato Brasileiro de Natação, só de você estar nesse campeonato já é uma grande honra, né? Para você estar nele, você tem que fazer um índice, são bastante exigente, bastante baixos tempos. Então, foi de grande honra ele ter conseguido esses índices. Foram 4 índices que ele conseguiu, né? Só para a gente entender, esses índices são nos regionais, nos estaduais, né? Sim, ele atinge nos campeonatos estaduais. Exatamente, né? nos circuitos. No campeonato estadual ele tem a oportunidade de estar fazendo esses tempos. Então, no circuito desse semestre ele conseguiu fazer 4 índices, né? Que foram 200 costas, 100 costas, 200 medley e 50 borboleta, né? Bacana. E aí ele se qualifica para disputar o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Com tempos muito exigentes, muito fortes, né? E ele atingiu nessas 4... Ele conseguiu 4 índices para ir ao Campeonato Brasileiro. Exatamente. E aí, João, como é que foi a experiência de participar dessa... Foi seu primeiro Campeonato Brasileiro? Foi o meu Campeonato Brasileiro porque a partir do Infantil 1, né, esse é o meu primeiro ano como Infantil 1, eu achei uma experiência muito legal, assim, ver vários clubes, várias pessoas da minha categoria nadando. Eu gostei dos meus resultados lá, foram uns tempos bons até, pelo lugar que eu estava nadando. Foi uma competição muito boa, assim, gostei bastante. Bacana. Thiago, só para o nosso ouvinte entender, né, e quem também vai assistir a entrevista depois lá no YouTube e está no Instagram, o Campestre, ele disputou, né, o João Pedro, no caso, representando o Campestre, disputou com os melhores atletas de natação do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com clubes que têm uma estrutura gigante de preparação dos atletas, né? Exatamente. Seja, desculpa, o resultado de vocês, ele foi o terceiro lugar na final B, na né? final B. Isso. Mas é como se fosse o primeiro, a medalha, pelo que você me contou da estrutura dos outros clubes, né? Sim, exatamente. A gente aqui do Campestre estava competindo contra Flamengo, contra Fluminense, Vasco, SESI, Pinheiros, Minas Tênis Clube. São clubes com estrutura fortíssima, né? Com números grandes de atletas. Cada clube desse é 30, 40 atletas, né? E o João estava sozinho, vestindo a camisa do Campestre, né? Então já foi um desafio para ele estar naquele ambiente com as torcidas gritando, as torcidas vibrando pelos outros nadadores, e ele sozinho, e a nossa torcida lá, eu, meus amigos, as avós deles lá presentes, né? E a nossa torcida por ele, né? E esses clubes que você falou, eles têm uma estrutura muito grande, né? Sim, não sim. só de preparação, mas como no dia do campeonato. Sim, perfeito. Com médico, com, de repente, fisiologista, não sei quem que vai, mas... Sim, não... É uma equipe, né, grande, né? Tinha equipe lá que tinha nutricionista, fisioterapeuta, massagista. Os atletas estavam lá, levava bancada para os atletas poderem se tratar, fazendo o trabalho, aquele trabalho a vácuo. Então... uns atletas com muita estrutura, né? E a gente só com a boa e velha raça mesmo aqui do Campestre, né? Fazendo trabalho, eu e ele ali de aquecimento, de preparação e tudo mais, né? Para ele poder dar o melhor dele na competição, né? E ele conseguiu, né, João Pedro? Consegui. Bacana. Inclusive com grandes patrocinadores. Sim, os clubes grandes têm grandes patrocinadores, né? Exatamente. Coisa que vocês aqui... Aqui a gente teve que correr atrás. Teve a Zen que
ajudou bastante a gente. Exatamente, Teve a passagem de avião aí. Se não fosse ela, a gente teria grande dificuldade de poder participar desse campeonato, né? E também teve a feijoada que a mãe dele agilizou, fez essa correria da feijoada, e muita gente participou da feijoada para poder ajudar o João Pedro, né? Ajudar a equipe em si, né, cara? E graças a Deus esses apoios aí tornou possível a nossa ida para Brasília, né? Bacana. E é o primeiro de muitos campeonatos, né? Esse campeonato, ele é anual, semanal, mensal? Como é que funciona? Semestral. Aí é o de inverno e o de verão. O de inverno aconteceu agora, no meio do ano, e o de verão lá no final do ano, que vai ter agora. Final de ano. Eu tenho de inverno, né? Que foi agora em Brasília. Final do ano vai ser em São Paulo, na piscina do Paineiras. Bacana. E ele já tem 3 índices gatilhados aí para a competição de paineiras, né? Que aí o índice é mais difícil ainda. Quando você fala engatilhados, ele está atingindo esses índices. Ele já fez esses 3 índices. Então ele já vai participar do próximo campeonato brasileiro. Já estamos lá no próximo campeonato, né? Vai ser correria tudo de novo, patrocinador. Vamos ver como vai ser para a gente participar lá. E Pinheiros é referência, né? Em natação, né, cara? No esporte amador, né? O Pinheiros, sim. A competição vai ser no Paineiras, mas o Pinheiros é a grande referência da natação brasileira, é a grande formador de atletas olímpicos, né? Muitos atletas de nadadores de ponta treinaram no Pinheiros, né? Já tem data? Tem data, se eu não me engano, é dia 9 de dezembro. Eu tenho que conferir aqui direitinho, mas é em dezembro o Campeonato Brasileiro de Verão, né? Bacana. Então esses índices ele já tem. Já atingiu o 200 costas, os 100 costas e os 50 borboleta, né? E agora nesse estadual, vai ter um campeonato estadual na próxima semana. Vai ser lá na piscina do Vasco, de quinta a domingo. E vai ter novas oportunidades para fazer novos índices, né? Ele tem até novembro para conseguir novos índices para o Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, a gente já vai, mas seria interessante ele ter mais provas, mais possibilidades. Porque né? Quanto mais provas, mais chance de conquistar, né? Sim. De atingir o objetivo de vocês, que é conseguir uma medalha de ouro, né? Poxa, seria Desculpa que eu vou falar, mas para vocês já é uma medalha de ouro. Olha, a presença no Campeonato Brasileiro, exatamente. Né? Representando o clube campestre aqui de Mambucaba. Pra gente aqui nessa região que a cultura esportiva é baixa, assim, não tem tanta cultura esportiva, tá participando desses campeonatos brasileiros já é uma medalha de ouro, com certeza, né? E pegar a final, assim, é muito além pra gente, é uma coisa que a gente não imaginava, né? E quem sabe de uma final B a gente não consegue pegar uma final A, né? Quem sabe, treinando né? bastante, tem mais 6 meses aí de treinamento, quem sabe a gente consegue chegar lá. O João, você nada desde quanto? Desde qual idade? Começou novinho? Com o Thiago eu comecei há uns 3 anos atrás a nadar com ele aí. De federado tem 1 ano e meio mais ou menos, mas de treinar com ele tem uns 3 anos. 3 anos. E já atingiu esse nível, hein? Sim. E o menino é bom, o menino é talentoso. E não só talentoso. Torce mal, mas é bom. Não só talentoso, eu vou dar a questão aqui, ele é muito esforçado também, não adianta só talento. Fundamental, né? Sim, não adianta só talento, né? Ele é um menino que abre mão de coisas da juventude para treinar, para descansar, para se alimentar bem, tá entendendo? Então é fundamental para conseguir grandes resultados ele abrir mão de certas coisas que a juventude traz, né? E além dessa dedicação dele, tem os pais atrás dele também. Sim. Os pais, eles apoiam muito, abrem mão também da vida deles particular para estar apoiando o João nas viagens, nas competições, né, torcendo, vibrando, pegando os resultados, conferindo. Então, eles são pais bem ativos, né? Então, não adianta só o atleta estar querendo, não adianta só o treinador estar querendo. Se não tiver o pessoal em torno dele... apoio de estrutura, exatamente. Né? Se não tiver esse apoio, o atleta não consegue chegar longe. Então, ele teve esse apoio do treinador, teve apoio dos pais e teve a vontade dele de querer chegar lá, né? O próprio clube também, né? O clube, dentro dos limites, né, da limitação do clube. Exatamente. O Campestre tem uma boa piscina, tem uma estrutura boa ali para a gente fazer o trabalho, né? Então, o Campestre deu essa oportunidade para a gente estar competindo em alto nível, né? Bacana. Você tem ídolo na natação? Quem que seria? Quem que seria seu ídolo na natação? Phelps? Ou o Cielo também, que é do Brasil, né? Brasileiro. O Cielo também é
Mas o Phelps era fenômeno, né? O Phelps é a grande referência, né? Fenômeno. Isso daí é demais. E deixa eu perguntar, existe uma diferença na competição de índice no tempo de inverno e no tempo de verão? Existe Sim. Deixa eu só repetir a pergunta dele, porque o Fernando fez uma pergunta em off aqui. Se existe diferença de tempo, de índices, né? De você atingir um índice com a piscina no verão ou inverno? Explica pra gente aí, Thiago. Tem uma diferença bem grande assim, de um índice pro outro. Porque o de inverno é no meio do ano, ou seja, não tem muito tempo para treinar para essa competição. Então os tempos são menores, não são fáceis, mas são menores do que o de verão, que é no final do ano, tem mais tempo para treinar. E também, por categoria também, diminui mais ainda o tempo, né? É basicamente de 6 em 6 meses. A vida do nadador é de 6 em 6 meses. Acho que a pergunta dele é a seguinte: o fator climático influencia, não, né? Não. Nada a ver. Não. Nada a ver. É porque, na verdade, a vida do nadador, categoria de base, de 6 em 6 meses ele tem que ter evolução. Então, a cada 6 meses o tempo vai baixando. Agora, o primeiro campeonato brasileiro começa a partir do Infantil 1. E ele teve essa oportunidade do primeiro campeonato brasileiro dele que abriu a porta, ele foi participar. Então, de 6 em 6 meses daqui até o Master, se ele continuar nadando até lá, em 6 em 6 meses ele tem que continuar treinando para baixar esses tempos para estar sempre participando do brasileiro. Então, de inverno foi vou dar um exemplo agora para o pessoal entender. O de inverno foi o de 50 borboleta, por exemplo, foi 31,20, se eu não me engano, o índice para participar do inverno. O de verão já é 30 abaixo, se eu não me engano, já é 30 segundos o de verão. No ano que vem já vai ser 29 e do verão do ano que vem vai ser já 28. Então, de 6 em 6 meses vai baixando o tempo. Vai abaixando o tempo. Ele vai estar sempre treinando para sempre estar participando dessas competições. E né? um segundo não é nada, mas para quem nada é uma diferença gigantesca, gigante. né? Ele baixou na prova dos 50 borboleta, a prova que ele pegou a final B, né? Ele chegou na competição com tempo de 31,04. Ele saiu de lá com tempo de 29,57. Então ele baixou praticamente um segundo e meio. No mundo da natação, isso aí é muita coisa, na prova dos 50, na prova de 50, na prova rápida, né? Então ele conseguiu baixar muito bem nessa prova de 50 borboleta, né? E a medida. Todas as piscinas têm uma temperatura padrão, seja no inverno ou no verão. Da água. Temperatura da água. Então, em competições tem uma temperatura padrão, né? Se eu não me engano, é até de 25 a 22 graus de temperatura. Se passar disso, não pode ter competição, né? Ou é muito frio ou é muito quente para competir. Né? Tivemos no ano passado a piscina lá de Pernambuco, isso. A piscina com 28 graus, tiveram que chegar com um caminhão de gelo para tentar baixar a temperatura e não conseguiram baixar a temperatura. E tiveram dificuldade na competição, muito atleta passando mal e tal, né? E lá em Brasília estava ideal a água, estava perfeita, o ambiente perfeito. No caso, o João sentiu muito o ar seco. O clima Brasília é seco, né? Sim, o ar seco, a altitude. Então, ele chegou num dia e no outro dia estava competindo, então não teve tempo de se adaptar. Então, a primeira prova dele, que foi sem costas, ele teve o relato de sentir muito cansaço, de puxar o ar e não estar conseguindo respirar, né? É por causa do ar seco, né, João? Uma outra pergunta. Qual é a diferença do índice? Você falou que ele disputou o B, né? Sim. Qual é a diferença do B para o A? Só para a gente entender esse. Então, o índice dele foi para B, não para A. Sim. Não é isso, mas não é isso? Então explique para mim. É porque tem um balizamento lá no brasileiro, Fala só mais né? próximo ao microfone. E aí tem as séries lá que vão nadar, né? Aí vão fazer séries, vão fazer meio que uma eliminatória. Pega os 8 melhores tempos e bota na final A. Aí do 9º até o 16º vai ficar na final B. Aí eu não consegui pegar a final A, eu fiquei na final B. Então é por tempo. É por tempo. De manhã tem a classificatória. Sim. Aí os 16 melhores vai para final A e final B, né? Entendi, agora que eu entendi. E ele na final B ficou em terceiro ao todo ali. Ele ficou em 11º do Campeonato Brasileiro, né? Que é uma colocação excelente. Olha, né? para nossa região aqui foi tirar leite de pedra, como diz. Sem a estrutura que os outros têm, né? Eu acho que. Falei isso para vocês no dia que vocês chegaram lá, né? Que foi legal também, hein? Galera chegando lá. Rapaz, eu tive lá, né? A mãe do João Pedro me perguntou: pô, você faz a cobertura do Banco Caldas? Eu falei: faço. Cara, fizeram uma festa, foi muito bacana. Deu um susto na gente.
Ela pediu para deixar ele lá, eu falei, gente, mas tá bom, vamos lá deixar ele lá, né, no ponto, tudo mais. Quando chegamos, tá todo mundo com cartaz, com bola, com fumaça verde, sei nem como fizeram aquela fumaça verde lá. E o pior é que não combinaram com o motorista do ônibus. Sim. O motorista passou direto. Verdade. Não, ele passou direto pela vila, né, aí eu assoviei, ele voltou lá e entrou na vila e quase deixamos a mala dentro do ônibus, né, porque aquela comemoração, saindo. O cara já tava indo embora, opa, espera aí a mala. Mas foi uma recepção merecida, vocês mereciam. Foi. Brasileira, com todo o patrocínio que tem, está em 11º no ranking da FIFA. Exatamente, pô. Ele tá falando que a seleção brasileira, com todo o estudo, está em 11º. Verdade, né? Bacana. Gostei da experiência, né, João? Foi bom, né? Foi bom. Primeira competição fora da região aqui, tirando o Rio de Janeiro. Foi. Fora do estado, na realidade. Fora do estado, foi. Bacana. E tem muitas competições assim, além de Campeonato Brasileiro, fora do... Tem sim. Por exemplo, o João, em muitas provas, ele está em 3º lugar no Rio de Janeiro. É o 3º melhor do Rio de Janeiro em muitas provas, né? E existe a seleção de cada estado. Por exemplo, tem uma competição em Mococa, em São Paulo, que é muito tradicional, que as federações levam os 2 melhores de cada prova para essa competição. Então, o João passou bem perto de pegar essa seleção para Mococa, né? Uma competição importantíssima, que se ele fosse aí, poxa, engrandecer mais ainda a nossa região, né? Que são pouquíssimos que conseguem, né? Os 2 melhores de cada prova, né? Então, ele ficou bem perto, está em 3º em muitas provas, né? Seria bacana conseguir, quem sabe, um ano que vem aí, né? No 50 borboleta eu fiquei em 2º lá no... Então, mas aí a prova de 50 borboleta não existe em Mococa, só a partir de 100, né? Mas a natação tem um mundial de jovens, assim, de idade? Tem o mundial de categoria, né? Aí desses daí, mundial de categoria, só vão os melhores do Brasil mesmo, né? Os 2 melhores do Brasil aí fica a funila mais ainda, né? Legal, aproveitar lá. Vamos, com certeza. A ideia é crescer cada vez mais, né? Sim, claro. Como você falou, né? A cada 6 meses ele precisa melhorar os índices, né? Sim. E pegando o final B, agora já é uma motivação para ele pegar a final A. A gente estudou os tempos da competição e vimos possibilidades ali pro campeonato de verão, né? Tem a prova dos 200 borboletas, que ele é um baita nadador de borboleta, mas ele ainda não competiu tanto essa prova. É uma prova que a gente está querendo investir pro verão. Quem sabe a gente não pega uma final nessa prova dos 200 borboleta, 100 borboleta e até mesmo dos 50, né? Que ele já fez a honra de pegar a final B. Quem sabe a gente apertando mais não pega a final A ali, né? O treino dele é diário, de segunda a segunda? Como é de segunda a sábado. Treino diário, segunda a sábado, cerca de 3 horas por dia de treino, né? Bem exigente, bem puxado o treino. Porque para você chegar nesse nível é só treinando em alto rendimento. Não tem como você treinar 2, 3 vezes na semana e querer participar de uma competição dessa. Você não vai nem chegar lá, já começa por aí. Se você não treinar tanto assim, você não chega nem lá. E para pegar a final, então, aí que a possibilidade é menor ainda, né? Porque além da piscina tem a parte física, né? Tem a parte física, a gente faz a parte física lá, cerca de 1 hora de treinamento de parte física ali antes de cair na piscina, né? Até o paizão dele que está aqui também ajudou a gente bastante lá na parte física com o João, né? Os momentos que eu não pude estar dando esse apoio, o pai dele foi lá e ajudou a gente, né? Agradecer também ao Wallace aí pela essa ajuda também. Então, e uma coisa importante que a gente diz ali no campestre, né? Sem os estudos não existe natação, né? Claro. Então é uma exigência nossa ali para federar que o aluno tenha ótimas notas. Bons índices não só na piscina, né? Mas bons índices nas notas. Nas notas, né? Exatamente. Sem a boa nota, o atleta toma um gancho e fica fora por um tempo até recuperar as notas, né? Então ele é um bom aluno também, tirou boas notas. Teve uma notinha ruim ali no primeiro bimestre, deu uma apertada nele, ele foi lá e recuperou, legal. Né? Acontece. Uma pergunta, Thiago, de repente para você e também para o João. Como é que você melhora a parte técnica? Por exemplo, você observou ele nessa competição lá. Falhou nisso, no virar, no bater. Como é que vai corrigindo isso do atleta? No dia a dia a gente consegue ver ele identificar, né? Exatamente. Tem por imagens, às vezes a gente filma ele e eu vejo nos vídeos que ele está errando, que ele pode melhorar. E para corrigir isso, existem educativos
que cada erro ali a gente aplica um tipo de educativo para acertar a falha dele do nado, né? Então, diariamente a gente está trabalhando esse educativo e principalmente no começo de temporada. Todo começo de temporada o atleta volta um pouco fora de posição, assim, então a gente insiste bastante nesse começo de temporada os educativos, né? São muitos educativos, né? Até que chega a parte mais específica, que diminui um pouco o educativo para ir treinar mais pesado, vamos dizer assim, né? Tiago, o mais importante para ele ter um bom tempo é a entrada na piscina ou é a virada na piscina? Ou os dois? Olha, os dois. Principalmente em prova curta, como ele nadou a prova veloz dos 50 metros borboleta. Deixa eu só fazer a pergunta dele, porque ele está fora do ar e as pessoas não estão ouvindo. Okay. Então ele está perguntando, o Fernando Tenhoff aqui perguntando se o que é mais preponderante, o que é mais importante lá, a saída, né, ou a virada. Quando a prova tem virada, porque os 50 metros não tem virada. Sim, tem? sim. Então, na prova que ele competiu lá, era piscina longa, piscina de 50 metros. Então não tinha virada. Então, a saída uma saída é essencial, uma boa saída é essencial. Mas em piscina curta, se você não tiver uma boa virada, uma virada veloz, que saia forte, você também perde bastante tempo. Então, a gente treinou muito, nas últimas semanas a gente treinou muito saída forte, muita virada forte, porque as outras provas dele tinha virada. Então, a gente trabalhou muito essa parte técnica, né? A gente diz os fundamentos da natação, né? Então, trabalhou com muita persistência essa parte do nado, né? Só para esclarecer, piscina curta são 25 metros. Sim, 25 metros. Isso, piscina curta 25 metros, exatamente. Falar um pouquinho do trabalho de vocês lá no campestre, né? Você tem quantos atletas hoje treinando e quais as categorias? Eu vejo, a gente coloca bastante lá no Mambucaba News, né? Quando você me manda, eu pesquiso lá competições de vocês, então são várias categorias, né? Sim, então, federados, são 5 federados, 5. Né? Os outros 4 federados começaram nesse semestre agora, então são meio que inexperientes ainda. Só explica para o ouvinte o que é o federado, o que não é o federado. Vamos lá. Federado é quem participa das competições federadas da Federação do Rio de Janeiro, né? Para você participar dessas competições, você tem que ser federado, né? Então já diz o nome da federação, né? E a gente é federado pela FARJ, defendendo a camisa do campestre. Para federar, sim, pode incluir, federar qualquer um ou tem que ter índice para ser federado? Não, como é que funciona? Você entendeu que o atleta tem condições de competir, você pode federar. Exatamente, isso, né? Exatamente. Para conseguir o índice para um programa brasileiro é consequência do treinamento ali, né? Claro. Então, são 5 atletas federados, sendo que 4 são atletas recentes, começaram há 6 meses atrás, eles estão aprendendo ainda como que é ser um atleta federado, como é a vida de um atleta federado, entendeu? Estão um pouco imaturos ainda. O João já faz 1 ano e meio que ele federou. Então ele já tem uma certa experiência de como é a vida de treinamento, como é treinar de verdade, né? Além desses 5 atletas federados, temos, eu não sei de cabeça exato aqui, mas olha, eu vou botar aí mais de 40 alunos ali no campestre, fácil, hein? Mais de 40 alunos treinando comigo diariamente ali. E existem as competições regionais aqui, né? Que é o Sul Fluminense, que é a nossa equipe, junto com a equipe de Paraty, né? Tem a parceria Academia da Água com o Campestre. A gente faz uma união e vai competir no Sul Fluminense. As regionais, Sim, regionais. Então, juntando as duas equipes aqui, cara, vai coisa de 40, 50 atletas aí para as competições. Várias categorias, né? Várias categorias, de mirim a master. A master tem master nossa que é mais de 70 a mais lá, entendeu? E tem o mirim, que a minha filha tá até aqui, ó. Compete já, tem uns 2 anos competindo no Sul Fluminense, já desde os 6, 7 anos já está competindo, né? E além do Sul Fluminense, existe o Circuito Angrense também. O Circuito Angrense é um pouco menor, tem 2 etapas no ano só. Teve há 2 semanas atrás, se eu não me engano, 3 semanas atrás teve o Circuito Angrense. A nossa equipe teve o prazer de ganhar um troféu lá, né? Que participou do circuito, ganhamos um troféu. Lá. Sim, ficamos em primeiro lugar lá, né? Então são essas competições que a gente participa, o Circuito Angrense, o Sul Fluminense, e os federados participam do circuito da FARJ, circuito do Rio de Janeiro, né? Que vai de fevereiro a dezembro de competição. De competições, né? Incluindo o campeonato estadual, que vai ser na próxima semana, lá no Vasco da Gama, campeonato estadual de inverno e o campeonato estadual de verão, que é em dezembro, né?
João, pergunta básica. Qual a diferença que você sentiu em disputar o regional, os estaduais e para o brasileiro? Na piscina, a diferença da piscina ali. Piscina... Claro que são competidores mais fortes, mas... Na piscina não tem muita diferença, Não, né? assim, só, assim, o do brasileiro é um pouco melhor, assim, por conta do tamanho do campeonato, né, porque organiza o campeonato, mas de diferença, assim, não tem muita coisa gritante, assim, muito grande, assim, é praticamente igual, assim. Sim, só que você quando o cara na piscina dá o melhor, não tem, fecha o olho e dá o melhor, né? Independente de quem está do seu lado nadando, né? Seria isso. É. Bacana. Mas assim, a estrutura do evento existe a diferença da estrutura do evento, claro, né? Claro. O Campeonato Brasileiro é organizado pela CBDA, né? Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né? E tudo funciona, painel eletrônico, você bate a mão, tem o seu nome, tem o símbolo do campestre lá, tem o tempo que sai na hora, né? O estadual, existe essa estrutura, só que não é tão grandioso quanto o brasileiro, né? E o Sul Fluminense ainda não o Sul Fluminense ainda tá em crescimento, tá em evolução, né? Tá sempre melhorando de ano a ano, né? Então, fora da piscina, eu creio que é isso. Mas a visão dele é dentro da piscina. Dentro da piscina, independente de quem está do lado dele, ele vai dar o melhor dele mesmo, né? Show de bola. Diga lá, Fernando. Hoje, o atrito na água, ele acaba diminuindo, aumentando as secundárias. Sim. Né? Existem roupas que diminuem esse atrito. É onde talvez vocês precisem dos patrocinadores, porque essas roupas são caras. Né? Isso, ele tem essas roupas, tipo um maiô, né? Uma calça que... Sim. O Fernando está perguntando em off aqui, podia ter vindo nos microfones, né, Fernando? Porque eu tenho que estar traduzindo aqui. Virei um tradutor. Se, por exemplo, para diminuir o tempo, né? O atrito na água, existem umas roupas especiais que se utilizam. Vocês utilizam isso? A princípio não, Existe sim, que é o macacão, né? Aquele que vai até o pulso aqui, né? Só que agora não é mais permitido nas competições. Tá. Que não é uma roupa legalizada. Tem umas competições que é permitido, mas não são oficiais, assim. Tem o traje, né? Que é o shortinho, que todo mundo usa mais praticamente, né? Que só que... Mas essa roupa existe, só que não pode usar. Tá. Só tá autorizado só para treinamento, só o shortinho mesmo, né? Só o shortinho. O shortinho pros homens, só o shortinho tá autorizado. Antigamente, nos anos 2000 ali, via muita gente com traje de uma mão até o pé, totalmente coberto e tal, né? Hoje em dia tá proibido isso. Os homens só podem usar o short e as mulheres podem usar um traje um pouco maior, tipo um macaquinho mesmo, né? Que vai do short até em cima, né? Entendi. Não pode cobrir os braços e a perna não, né? Então tem essa regra nova. Mas realmente um shortinho desse aí, cara, é coisa de R$800, R$1.000 aí, é bem caro mesmo, né? E ele falou de atrito, né? Quando um atleta de alto rendimento vai para uma competição importante, ele se raspa, se depila, o cara fica sem pelo, né? O João teve a sorte de não ter pelo nenhum no corpo, né? Garoto novo ainda. Tá começando, né? Garoto novo ainda não teve nada, só o short foi suficiente para ele, né? E aí, pessoal, nós estamos conversando aqui com o Thiago Svobida e com o João Pedro. Eles participaram no último fim de semana do Campeonato Brasileiro de Natação em Brasília. O João Pedro conquistou o 3º lugar no borboleta 50 metros, é isso? Isso, na final B. Final B. Então, assim, a gente trouxe eles aqui para poder colocar, né, para vocês, pessoal da Rota do Sol FM, a importância da gente ter apoio para os atletas daqui da região, não só de natação, porque a gente tem jiu-jitsu, tem vários, né? Sim. Seria importante a gente apoiar esses atletas, porque, assim, é um atleta de alto desempenho. Com certeza. Porque para chegar no Campeonato Brasileiro e atingir índice, e disputar e conquistar, né, ô Thiago? É muito sacrificante, vamos dizer. Né? É muito treinamento, muita dor que os atletas sentem, né? Diária de treinamento. E eles têm que estar conscientes disso, né? Tem que estar consciente para chegar lá, vai ter que lidar com cansaço, com a dores do dia a dia. Abrir mão de algumas coisas na vida, né? Exatamente. Porque o atleta tem que entender isso, né? Sim. E o João é um atleta que tem uma cabeça boa, ele percebeu que para chegar onde ele quer, ele almeja, ele tem que abrir mão mesmo, né? Pelo que ele fala, ele me relata, eu falo sempre isso para eles, né? Evitar de jogar futebol,
evitar de fazer qualquer brincadeira que possa te machucar, ainda mais perto de uma competição. Então ele é um menino consciente, ele segura um pouquinho a onda nossa nesses momentos, né? Teve a oportunidade de se machucar, ele, se preservar, vou sair um pouquinho, que agora não é a minha hora não, né? Então ele é um menino bom, tem a cabeça boa quanto a isso, né? E aí uma pergunta, a gente está encaminhando para o final, não sei se vocês têm mais alguma coisa. Quem está nos ouvindo aqui, pai, mãe, que às vezes está nos ouvindo, quer levar o filho para participar. Meu filho tem jeito para natação, como é que funciona? Procura vocês no Campestre, ou é só para sócio, ou é aberto, não é aberto? Como é que está essa situação? Para poder nadar com a gente lá, de início teria que procurar a secretaria do direção clube. Da secretaria. Tá. Secretaria, e lá tem uns procedimentos para entrar na nossa turma. Tem turma que já está bastante cheia, graças a Deus, né? Tem turma que está bastante lotada, até pelo crescimento do esporte na região, que a gente está conseguindo levar os olhares para a natação novamente, né? Então tem turma que está bastante cheia, mas sempre tem espaço para mais um. O pai e a mãe que estiver interessada, procurar lá Secretaria do Clube Campestre, lá na Vila Residencial, né? Exatamente. Quem sabe a gente tem algum atleta escondido aí, né, João? A vontade mesmo, quem levar aqui no Perequim, no bairro do Parque Mambucaba, tem muito atleta bom, cara, que poderia estar lá com a gente também, né? Muitos talentos aqui que não tem oportunidade de nadar, né? Tem muito talento aqui que poderia estar participando com a gente. Quem sabe um dia a gente não consegue uma parceria com alguma instituição para poder abrir essas portas para eles, de levar lá no clube, de deixar a molecada treinar com a gente, de ter essa oportunidade, de fazer garimpar os melhores atletas lá para estar participando dessas competições também, né? É isso. Fechamos? Fechou. Gente, batemos um papo aqui com o Thiago Svobida, decorei o nome dele, e o João Pedro, participaram recentemente de uma competição, Campeonato Brasileiro. Queria parabenizar os dois, né? Vocês foram gigantes. Claro que a gente fala vocês, mas tem toda uma estrutura por trás, né? Como você falou, pai, mãe, sim, próprio perfeito. Clube, né? Todo mundo que ajudou. Haja vista que na recepção lá de vocês tinham o quê? Umas 30, 40 pessoas. Olha, tinha bastante gente. Muito, né? Legal, muito legal. Agradecer a todo mundo são pessoas que esteve lá, assim, que vibraram com vocês, né? Ficaram felizes com a conquista de vocês, principalmente, sim. Né? Foi uma surpresa bem legal. Eu não imaginava que domingão, aquele horário ali, estava o pessoal reunido para receber a gente. Bacana, né? Isso, né? Foi bem legal. A torcida foi bem bacana. E aí, João, preparado para o próximo? Tô então a próxima competição é Campeonato Estadual, né? Desculpa. O Estadual de Inverno, que vai ser agora no Vasco, né? Como ele falou. E sigam a gente nas redes sociais também, né? Quem quiser acompanhar a nossa saga, né, de competições, de treinamentos, sigam a gente nas redes sociais, que é Natação Campestre Paraty, né? Vai estar sempre atualizando lá a nossa social media, a Tatiane Fernandes, é minha esposa, né? Que ela que mexe lá com a rede social. Então sigam lá que vai estar sempre atualizando. E dali mesmo se quiser ter alguma pergunta pra gente, a gente responde dali também, né? Qualquer contato, né? Vocês vão atualizando. Então, sim. natação, no caso é Natacão Campestre Paraty. Exatamente. Não tem underline, não tem nada, tudo direto, né? Tudo direto, Vai achar a gente lá. Porque quem está nos ouvindo, né? O pessoal natação mete um C cedilha lá, não acha. Rapaz, mas é capaz de achar, hein? Se colocar, né? E nem o tio, é Natacão. Vai achar a gente lá, que qualquer dúvida é só mandar uma pergunta que a gente responde também, né? Tiago, obrigado por ter comparecido aqui, né, na Rota do Sol. Agradeço bastante o carinho de vocês, do João. Parabenizo mais uma vez vocês. A gente vai estar junto, divulgando vocês. Sempre que puderem, o espaço está aberto, né, Fernando? Valeu, Rogério. Eu que agradeço aí pelo convite, abrir esse espaço pra gente, tá? Agradeço bastante. Parabenizar o papai do João e o Wallace, tá aí, né? Nosso presidente do clube, do Campestre. Gente, batemos um papo bacana aí com o Thiago e também com o João Pedro, da equipe de natação do Clube Campestre. Você ouviu Conexão Entrevista.